Artigo 2, então. O artigo 2 é o quê? O artigo 2 é: a essência de Deus é vista pelo intelecto criado mediante alguma semelhança. O que nós estamos vendo mesmo? Vamos voltar aqui, questão 12, como conhecemos Deus. Vimos o primeiro: o intelecto criado pode ver a essência divina. A essência divina é vista pelo intelecto mediante uma representação criada. Né? Então nós vimos esses dois aqui. Não são respostas fáceis de serem dadas. Né? Depois, a essência de Deus pode ser vista pelos olhos do corpo. É essa terceira agora que nós vamos. Artigo 1, artigo 2, artigo 3. Como a gente falou anteriormente, não diz respeito a falar sim ou não para essas perguntas, mas como você justifica a questão. Né? E travou. Peraí que travou, tem que voltar. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Não travou mais. Voltando então aqui. Quanto ao segundo, assim se procede. Parece que a essência de Deus pode ser vista pelos olhos do corpo. Com efeito está escrito em Jó: em minha carne verei a Deus. Onde está escrito isso em Jó? Capítulo 19, versículo 26. E ainda pelos meus ouvidos te ouvi, mas agora viram-te meus olhos. Certo? Além disso, Agostinho diz: seus olhos, os bem-aventurados agora, terão uma capacidade mais poderosa. Ah, então olha só. O primeiro momento que Tomás de Aquino coloca é o livro de Jó. E o livro de Jó diz respeito à nossa situação atual. Dentro da lógica do sistema católico, nós temos o quê? Dois momentos. O primeiro momento é o corpo não ressuscitado, não é reencarnado, beleza? Não ressuscitado, primeiro momento. Segundo momento é o momento do corpo ressuscitado. E a reencarnação? Reencarnação não faz parte do sistema. Não faz parte do sistema? Não. Então, o que eu faço com a reencarnação? Coloca no sistema que ela pertence, que não é aqui. Aqui, o sistema não comporta nada de reencarnação. Então, é assim, você nasce, Hebreus capítulo 9, só há uma vida e logo depois vem o julgamento. Depois do julgamento, o que acontece? Você, em estado de alma desencarnada, fica na presença do purgatório, ou tem sua presença no purgatório. Depois, passado o purgatório, você vai para Deus, vê Deus. E essa questão é aqui. Como que a alma vê Deus? A primeira: em minha carne verei a Deus, pelos meus ouvidos te ouvi, mas agora viram-te meus olhos. Seria possível o corpo humano ver Deus, tal como ele está hoje, que é o corpo de Jó? Ou seja, não ressuscitou ainda, não passou pelo processo de transformação radical que é advogado pela questão da ressurreição? Sim ou não? Passou ou não? Não. Então, mas pode ver a Deus? O olho pode ver Deus? Então, mas não adianta falar sim ou não, né? Como eu disse para vocês, tem que saber justificar. Sim ou não é 50-50%. Joga uma moeda para cima e falo sim, falo não. É que eu acho, não. Tem que estar fundamentado, né? Esse que é o problema, é fundamentar o sim ou não. Além disso, Agostinho diz: seus olhos dos bem-aventurados na glória. Opa, aqui ele está falando dos bem-aventurados na glória. E aqui tem duas acepções possíveis. A primeira acepção é antes do corpo ressuscitado e depois do corpo ressuscitado. Por quê? Antes do corpo ressuscitado é só alma. Sendo só alma, vê Deus ou não? Alma tem olho? Alma tem ouvido? Aí o Guilherme fala: não, mas a faculdade de ver e ouvir, de acordo com o sistema de Tomás de Aquino e Aristóteles, está na alma, não está no corpo. E agora? Está na forma, não na matéria. E agora? Terão uma capacidade mais poderosa? Não porque verão mais penetrantemente do que as serpentes ou as águias, pois por maior que seja a cuidado de seus olhares, estes animais só veem corpos, mas porque verão coisas incorpóreas. E agora, Guilherme? E agora, Nayara? Não tem olho, porque não tem corpo, e aí vê coisas incorpóreas, que jeito! Então, esse é o problema, percebe? Você começa a delinear o problema a partir das objeções. Ora, quem vê as coisas incorpóreas pode ser elevado até a visão de Deus. Logo, o olho glorificado pode ver a Deus. O olho glorificado pode ver a Deus. Que olho glorificado é esse? Aquele do corpo ressuscitado.
Logo, o olho glorificado pode ver a Deus. Então, o olho de vocês, depois que passar pelo processo transformativo da ressurreição, depois da segunda vinda de Cristo, conseguirá ver a Deus. Alguém pode dizer assim: isso é a coisa mais doida que eu já ouvi na minha vida. Isso é objeto de fé, não é coisa de doido. Isso é coisa de fé. Você tem que acreditar em Jesus ressuscitado. Olha, se a gente for considerar a razão comum, alguém que ressuscita dos mortos depois de ter sido crucificado, é uma doideira sem tamanho. No entanto, foi a experiência que os 12 apóstolos, 75 discípulos, mais as mulheres que não são contadas, porque mulher sempre é excluída, sei lá por quê, né? Tá na hora de mudar isso. É, tiveram de Jesus ressuscitado e depois saíram anunciando o evangelho. Qual o evangelho? De que Jesus ressuscitou, de que ele venceu a morte. Quem crer nele e viver de acordo coerentemente com essa mesma crença nele, poderá fazer a mesma coisa. Essa é a fé católica. E o que é viver coerentemente? Viver dentro da igreja, dentro da comunidade instituída pelo Espírito Santo, que foi dado no tal do Pentecostes, a festa das colheitas. 40 dias depois da ascensão de Jesus aos céus, ou do desaparecimento de Jesus, se você considerar o Evangelho de Marcos, é desaparecimento de Jesus, porque o Evangelho de Marcos não fala que ele ascendeu aos céus. Quem fala que ele ascendeu aos céus foi o Evangelho de Lucas. Certo? Então, o Evangelho de Mateus também. Então, esses dois falam. O Evangelho de Marcos não. Então, tá aí. Então depende da perspectiva. Qual é o evangelho que a gente vai usar? De qualquer maneira, o que existe é a instituição da igreja. Um evento, um evento gigantesco que aconteceu em Jerusalém, quando de repente o Espírito Santo desce sobre as pessoas, eles começam a falar em línguas estranhas a eles mesmos. O povo não começou a falar tudo hebraico, foi o Espírito Santo que inspirou as pessoas a falarem a língua deles. Não a língua dos apóstolos, a língua dos outros. Isso simboliza muita coisa pra gente. Mas isso é da lógica católica. Ah, não concordo, não concorda, tá bom. Nossa, que coisa que você não concorda, meu Deus. Mas a questão é, não concordo, não tem nada pra fazer. Isso é da lógica do sistema. Ah, mas tinha que mudar, eu quero fazer um processo de uma interpretação histórica, sistemática, científica atual para explicar todos os milagres de Jesus, como fez a BBC recentemente, dizendo que a multiplicação dos peixes foi uma bactéria que mata peixe no lago onde Jesus estava. Meu, pelo amor de Deus, que viagem. Tá bom. Sabe por que é viagem isso? Por quê? Porque o povo daquela época não é povo sonso, bobão. O povo daquela época vai questionar, fala assim: isso não foi milagre coisa nenhuma, foi os peixes que morreram aí no lago aí por algum desequilíbrio. Ah, o povo não tem noção de bactéria. Pode não ter noção de bactéria, mas tem noção, um monte de noções, até mais preciso do que a gente. O pessoal do campo não é um bando de tonto que tá lá, bando de letrado que não sabe absolutamente nada, não percebe nada. E gente igual a gente, ele faz relações também. Claro que isso é uma viagem, tentar explicar os milagres de Jesus a partir de concepções naturais. O povo daquela época que fez a tradição oral não é povo tonto. Claro que eles vão falar assim, lógico que não. Isso aí não é milagre não, aí. Isso aí é uma coisa que aconteceu ali na... Que aconteceu ali alguma coisa que aconteceu, algum veneno, alguma coisa ali que aconteceu ali. Que alguma comida que esses peixes comeram, alguém que jogou alguma coisa no lago, lógico. Né? Então essa tentativa científica de explicar a lógica a partir de uma perspectiva naturalística das ciências naturais não explica a questão da tradição oral. Ah, todo mundo inventou, então todo mundo é tonto acreditando naquilo ali. Ah, eu acho que não, né? Eu acho que a tradição oral tem o seu peso, e essa tradição oral tendo o seu peso, ela acaba se colocando dentro de uma posição na qual ela às vezes traz mais elementos verdadeiros do que a ciência natural em si. Bom, quando se mete a explicar coisa de tradição oral, né, por exemplo, né? Senão não. Né? Mas quando a ciência natural se mete a tentar explicar coisa da tradição oral, aí começa a ter um problema, que é a desqualificação de quem ouviu as coisas, né? É muita gente que ouviu aquilo, que participou daquilo, que estava lá naquela época e manteve-se essa coisa, né? Então, complicado isso, né? Então é da tradição do sistema essa questão da ressurreição dos mortos. Quem vai à missa de domingo sabe do símbolo romano que fala creio na ressurreição dos mortos ou na ressurreição da carne,
certo? E aí, uma vez que isso faz parte do sistema, não adianta querer falar isso não faz nenhum sentido. Não faz sentido para sua cabeça. Para dentro do sistema faz sentido e sustenta uma série de lógicas que estão dentro do sistema. Ah, mas aí então o quê? Ah, então, indivíduo. É, mas nós não estamos falando de uma tradição moderna, nós estamos falando de uma tradição antiga, na qual a sua individualidade e a sua liberdade não interessam mais do que a sustentação do próprio sistema da tradição antiga. Então é preciso adequar a questão da lógica que está sendo usado, que está sendo usada na nossa análise. Ora, quem vê as coisas incorpóreas pode ser elevado até a visão de Deus. Logo, o olho glorificado pode ver a Deus. Não é verdade o que está escrito aqui, porque as coisas incorpóreas, você está dizendo que Deus é incorpóreo, mas só que no sistema que nós temos, a coisa incorpórea versus Deus tem um salto intransponível. Deus é ato puro, coisa incorpórea, invisível, é ente constituído de ato e potência. Salto. Deus não tem potência. Então, uma coisa não se comunica. Então, quer dizer, né? Agora você já começa a olhar para essas objeções e falar assim: ah, até que eu tô aprendendo bem, hein? Eu tô lendo, tô conseguindo entender onde é que tá começando a ficar claro para mim onde é que estão os furos que Tomás de Aquino está querendo colocar nas objeções. Isso mesmo, significa que o aprendizado seu está sendo eficiente. Ademais, parece que a imaginação humana pode ver a Deus. Isaías diz: viu o Senhor sentado num trono, etc. Isaías capítulo 6, versículo 1. Ora, a imaginação tem sua origem nos sentidos, pois a fantasia é um movimento que procede do sentido em ato, como se ensina um tratado sobre a alma. Logo, Deus pode ser visto pelos sentidos. E não estou entendendo mais nada. Ora, a imaginação tem sua origem nos sentidos, pois a fantasia é um movimento que procede do sentido em ato. A fantasia é um movimento que procede do sentido em ato. Não entendi. Fantasia, você tem uma faculdade cogitativa que reúne as imagens a partir daquilo que você capta pelos seus sentidos e ordena em relação a contextos e textos, né? Em outras palavras, né? Em relação a ambiente e objetos. Né? Então você tem todo esse aparato aí dentro. Esse aparato que você tem aí dentro conduz para a geração de imagens na sua faculdade imaginativa a partir de uma fantasmagoria, fantasma, fantasia. O que é esse fantasma? Sua imaginação. Então não toma o termo fantasia aqui como sendo uma espécie de devaneio. A ideia não é devaneio. A ideia é o uso da imaginação. Tá bom? É uma imaginação. Phantom, fenômeno, tem tudo a mesma raiz, ou seja, fenômeno, ou seja, aquilo que aparece. Mas aparece para onde? Para sua faculdade imaginativa, para sua capacidade cogitativa. Por quê? A partir da faculdade que você tem na sua alma. Certo? Isso é do sistema, beleza? Eu não acho que eu tenho alma, tudo bem. Você fala que eu não tenho alma, beleza. O que eu tenho a ver com isso? Então você está vendo um sistema que vai entrar em conflito com aquilo que você acredita. Isso até aí é normal. Se você fosse entrar lá na Idade Média e você falasse peso é igual a massa vezes aceleração gravitacional, P é igual a mg, e o centro da Terra é o que puxa como referência, você ia falar assim, mano, isso é uma viagem, velho, isso aí não concordo com isso, por quê? Porque na verdade é outra coisa que está acontecendo, você usar uma lógica que não era a lógica newtoniana, e daí? Se a pedra continua caindo, beleza, a questão é qual o maior nível ou melhor nível de justificativas e de repetitividade em termos de fenômeno natural. Em termos de fenômeno natural é isso. Tranquilo? Agora, nós estamos falando aqui de capacidade de alma, capacidade de espírito, psique. A palavra psique é a mesma palavra para alma, é uma palavra, só não é uma palavra para intelecto. Intelecto é nous. Não é a maior palavra para espírito, que anima as coisas, que é pneuma. Agora, aqui nós estamos falando de fantasmagoria, né, que é isso, aquilo que surge na nossa cabeça, ou no nosso centro, no nosso coração, na nossa mente, como sendo um monte de imagens que a gente entende. Ah, imagem, estou entendendo. Imagem. Então, é um movimento que procede do sentido em ato. Porque se eu não tiver imagens, como é que eu vou imaginar alguma coisa?
Se meu olho não captar aquário, livro, cadeira, pessoa, porta, estante, como é que eu vou imaginar um ambiente? Agora, é necessário o aquário para imaginar um ambiente? Não. É necessário livro para imaginar um ambiente? Não. É necessário parede? É, se for o ambiente de casa. Não, depende, pode ser uma sacada, é claro, claro. Mas aí tem alguns elementos que são essenciais. Isso tudo faz parte da fantasia, certo? Que é essa capacidade, habilidade de imaginação que nós temos, que depende do sentido funcionar, dos sentidos, os órgãos sensoriais em ação, como se ensina no Tratado sobre a Alma. Aí, de quem? De Aristóteles, né? É, eu acho. Né? Não sei muito bem que tratado da alma é esse. Vamos ver aqui. Embaixo, dois. Né? Também não sei. Bom, logo, Deus pode ser visto pelos sentidos. Não, Deus não pode ver pelo sentido, pelo mero fato de se você representar Deus na sua cabeça, é um Deus representado. Corresponde Deus representado com a coisa em si? Só se for o movimento da graça, porque senão não. Por quê? Porque tem um salto ontológico aí. Né? Em sentido contrário, Agostinho escreve a Paulina: ninguém jamais viu a Deus, nem esta vida, tal como ele é, nem na vida angélica, como os olhos do corpo veem as coisas visíveis. Certo? Então, claro que ninguém viu, mas é capaz, mas parece que está meio contraditório. Aí a pergunta inicial se é capaz. E aqui depois está falando, ninguém jamais viu a Deus. Parece que não, é que está implicado aqui dizendo que não é capaz. Ninguém jamais viu a Deus nem nessa vida tal como ele é, nem na vida angélica, como os olhos do corpo veem as coisas visíveis. Por quê? Porque Deus não é representado desse jeito. Por quê? Porque Deus não é ato e potência, Deus não é essência mais existência, Deus não é substância mais acidente, Deus não é forma mais matéria, beleza? Lembraram? Das equações? Sem elas você não vai a lugar nenhum. Lembraram? 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 Acabei de falar. Se não lembrou, tem que lembrar, hein? Então, lembrou? Beleza. Respondo. É impossível que Deus seja visto pelo sentido da visão ou por qualquer outro sentido ou faculdade da parte sensitiva. No momento que você fala isso aí, a pessoa fala assim, mas tem místicos, como São João da Cruz, como Santa Faustina Kowalska, como tantos santos e santas, como Santa Catarina de Sena, que disseram que ouviram Deus falando, como Santa Hildegard von Bingen. Como é que fica isso aqui? Impossível que Deus seja visto pelo sentido da visão, ou por qualquer outro sentido ou faculdade da parte sensitiva. Da parte sensitiva. Não, mas como é que viu então? Não viu. Com a parte sensitiva não viu. Bom, o que é a parte sensitiva? O órgão sensorial. Qualquer faculdade desse gênero é ato de um órgão corporal, como veremos mais adiante. Ora, o ato é proporcional àquilo do qual é ato. Aí começou, né? Até aqui eu entendi. Qualquer faculdade desse gênero é ato de um órgão corporal, certo? Como veremos adiante. Não precisa nem ver adiante, porque eu estou entendendo, entendeu? A coisa tá fácil. Ora, o ato é proporcional àquilo do qual é ato. Nossa Senhora da Aparecida, eu vou lá agora fazer. Eu vou andar de joelho na ponte. Por quê? Porque que tal do ato é proporcional àquilo do qual é ato? Não tem entendendo a mesma natureza. Como assim? A natureza da ação só pode ser da ação. Não estou entendendo. Aquilo que está em ato é aquilo que está agindo agora, no momento presente. Aquilo que age no momento presente tem que estar, no mínimo, no tempo presente. É isso que ele está dizendo. Tem que ser coerente, a coisa tem que ser coerente. E seguir sua própria natureza. Certo? Um ouvido não vê. O tato não ouve. Certo? Pegaram a ideia que está aqui? É fácil, né? Então, qualquer faculdade desse gênero é ato de um órgão corporal, como veremos antes. Ora, o ato é proporcional àquilo do qual é ato. Por isso, tal faculdade não pode se estender além dos objetos corporais. Por isso, tal faculdade não pode se estender além dos objetos corporais. Como mostramos acima, Deus não possui corpo. Por isso, tal faculdade não pode se estender além dos objetos corporais. Por quê? Porque é da sua natureza, até que está coerente, né? Como mostramos acima, Deus não possui corpo. Porque Deus é só substância, é só forma, é só essência, é só ato. Não pode ser visto nem pelos sentidos, nem pela imaginação, mas somente pelo intelecto. Mas por que ele pode ser visto pelo intelecto e não pode ser visto pelo resto? Não entendi. Não entendi. Então, agora você vai entender.
O intelecto é aquilo que mais se aproxima de Deus, e como foi colocado na questão anterior, é possível ver Deus, porque quando Deus cria, ele coloca uma certa semelhança na coisa criada consigo mesmo. Senão, do contrário, para que ele cria? Ele não seria causa eficiente. Ele não seria objeto último. Ele simplesmente criou para quê? Para se ver isolado daquilo? Não, ele cria para se dar a conhecer. Esse é o sentido da coisa que está aí. Não, peraí, mas isso aí. Alguém vai dizer assim, não dá, professor, não dá, essa lógica não vai. Por quê? Porque ela é uma lógica incoerente. Por que ela é uma lógica incoerente? Porque Deus é todo-poderoso, ele pode fazer uma coisa e não se comunicar com ela? Pode. E por que não seria o caso aqui? Porque é do sistema da revelação, meu Deus, é do sistema da revelação. Não é uma questão de uma lógica geral, mas tem uma lógica teleológica aqui dentro. É uma questão do sistema. Ah, mas eu acho que não é assim. Tá bom, mas aí você não está conversando mais com o sistema. Você está conversando com você mesmo. Parabéns, bem-vindo ao diálogo solipsista de você com você mesmo. Você tem que conversar com o sistema. O sistema fala que é dessa maneira, porque tem uma lógica teleológica, ó, uma lógica de sentido. Deus cria para ele se comunicar, porque senão ficaria sem sentido. Tem uma coerência interna na coisa, certo? Você pode questionar a coerência, mas para mim não é coerente. Beleza. Beleza o quê? Beleza o quê? O quê? Não, mas por que beleza? Olha, você tem a liberdade para fazer isso. E você tem o livre-arbítrio para fazer isso. Liberdade e livre-arbítrio são coincidentes? Não. Liberdade é a capacidade que você tem de escolher o que você quiser. Livre-arbítrio é diante de uma escolha moral. Você tem os dois para você fazer, meu filho, minha filha. Puxa vida, por que você está esquentando tanto a cabeça? Mas eu não acho que é assim e tal. Beleza. Mas tem que lembrar o seguinte: o ser humano sempre procura por ordem. O que caracteriza o ser humano é a ordem. Tem 4 elementos dentro da antropologia atomista que você precisa lembrar, que margeia tudo que está aqui. Primeiro ser humano é um ser humano que se vê diante da morte. E caracteriza o ser humano ver a própria morte, a morte dos outros. Depois, tem uma questão de ser humano sempre busca causa primária. Então ele sempre procura por Deus, alguma causa primária. Caracteriza também o ser humano. Terceiro ponto, ser humano busca por ordem, pela razão. Por que uma coisa é assim, por que aquela não é daquele jeito? Ele quer saber a coisa que vira coesão, coerência. Então a ordem. E no quarto ponto é a beleza. A beleza normalmente cai meio fora aqui da parada, mas que a gente pode dizer aqui que é certo, de certa maneira tem uma estética aqui dentro. Não exatamente estética dos sentidos kantianos, mas a estética do sentido de linhas coerentes, razão teleológica, alguma coisa por aqui. Certo? Então, não adianta brigar com o sistema. É o do sistema. Essa ideia de uma teleologia. Ah, eu não acredito nisso. Ótimo que você tenha percebido isso. Por quê? Depende de fé. Depende de fé. Depende de aposta. Ah, o que é fé? Fé é aposta. Ah, não. Fé não é aposta. Fé é aposta. Você está apostando. E apostando para tomar decisões ainda. E muitas dessas decisões poderia te dar prazer, e aí você renuncia ao prazer. Poderia te dar riqueza, você renuncia à riqueza. E assim por diante. Por quê? Porque você fez uma aposta. Mas pode dar errado a aposta. Pode. Ah, mas e aí? E aí o quê? Tudo na vida é isso. Tudo na vida tem risco, ué. Como assim? Ah, não, não, eu não quero. Eu não quero correr risco nenhum. Eu procuro pela certeza justamente para não correr risco. Então, aí você tá querendo ser mais do que anjo já, né? Já virou divindade, já. Não tem jeito. Tem risco. Ah, pode ser que tudo isso que eu acredito aqui não vale nada? Pode. E aí? E aí o quê? Ai, como? Não, mas é muito seco, não pode ser assim. Mas é assim, não tem jeito de escapar disso. É a aposta. Assim como os budistas apostam na plena iluminação, aqui você aposta na salvação em Cristo. Ué, qual é a diferença? Muçulmano também aposta na salvação mediante a submissão a Alá e ao Corão. Ué, taoístas também, pela busca da imortalidade, submetem uma série de treinos, etc., porque estão apostando que dá. Confucionistas também, na organização da sociedade, na busca do bem pela organização social. Mesma coisa. Qualquer religião vai para o mesmo ponto, é aposta. Agora, existem evidências da fé, e é por isso que você acredita. Taoísta tem evidências deles. Budista tem evidência deles. Cristão tem evidência deles. Então a gente vai ter que encarar a coisa dessa maneira a partir de agora, tá bom? Sem essa de ficar entrando em drama psicológico gigantesco, existencial, porque não acredita naquilo que tá aqui, porque acha que. Ai, isso aí é pra, né, pessoa adolescente, né, assim, que não sabe muito bem o que tá querendo da vida, é doidão, entendeu? Tá querendo explorar o mundo dos sentidos.
né? No momento que a gente já passou por essa fase, já começa a perceber que o termo empresa é um termo muito forte e ele margeia tudo que a gente faz. O termo empresa é aquilo que está aqui. O termo empresa é correr risco. Quando a gente acredita, a gente corre risco. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que quando Jó exclama, em minha carne verei a Deus, meu Salvador, não quer dizer que tenha de ver a Deus com olhos da carne, mas que, estando em sua carne, depois da ressurreição, verá a Deus. Aqui então Tomás responde assim: olha, os olhos atuais não conseguem ver. A alma desencarnada do corpo não vê Deus. Só vê Deus quando houver esse milagre da ressurreição dos mortos. A gente vai estar morto, né? Provavelmente. E ressuscita, daí os olhos ganham um poder extraordinário vindo de Deus, e aí você vê Deus. Ah, mas é essa a lógica? É, que tosco, não sei. Depende do que você acredita. Assim como quando diz, agora viram-te meus olhos, se refere ao olhar da mente, como quando o apóstolo escreve aos Efésios, que Deus os deu um espírito de sabedoria para conhecê-lo, iluminados os olhos de vosso coração. Efésios 1, capítulo 17, versículo 18. Professor, você tem uma posição pirronista cética. Você está querendo suspender, por meio de uma epoqué, o seu juízo crítico para dizer se você acredita ou não. Para ficar em paz. Você está querendo alcançar a autarquia e as demais coisas que o ceticismo pirrônico coloca, é diferente do ceticismo acadêmico. E eu não estou sendo ceticista nada. Olha só, o que eu estou dizendo para vocês é uma questão daquilo que você acredita. Então é relativo. Mas esse é o drama da fé. Toda fé ela é relativa. Relativa à sua pessoa. Relativa às escolhas que você faz, escolhas morais, etc. É relativo, claro que é relativo. Então a verdade é relativa. A verdade que nós conseguimos conhecer, que nós conhecemos conhecer, diretamente por os nossos órgãos sensoriais e pelo nosso sentido imediato, ela é um tanto quanto relativa, sem dúvida. Mas a partir da adesão à fé, é possível construir verdades absolutas mediante uma lógica dentro de um sistema correndo os riscos que são inerentes ao próprio sistema lógico. Por que isso vira um drama para as pessoas? Vira um drama tão grande em função da primeira característica do ser humano, que é morte. Ele se vê diante da morte e ele começa a arriscar tudo como se fosse receber de Deus um prêmio por arriscar tudo. Vou arriscar tudo, Deus vai me dar alguma coisa. E se eu apertar os outros e converter os outros para o meu sistema, então Deus também vai me dar uma recompensa. É por isso que tem tanta violência religiosa. Porque o cara quer salvar todo mundo, na hora que ele quer salvar todo mundo, no processo ele mata. Como que a gente pode querer salvar os outros e matar os outros por meio de guerra? Guerra religiosa ainda. Eu quero te salvar, mas se você não me acreditar, eu mato você. Ué? O bem mais precioso que nós temos é vida. Beleza. Se não acreditar no Deus que eu imagino, eu te mato. Ué? Esquisito. Incoerente. Mas ao mesmo tempo fala muito de quem é o ser humano. Não fala de quem é Deus, fala de quem é o ser humano. Não fala de quem é Cristo, fala do ser humano isso aí, né? Essas atitudes radicais que buscam a condenação das pessoas a partir da minha imposição, a imposição do meu eu, a imposição da minha crença sobre as pessoas. Particularmente vocês mulheres são sempre vítimas, né? É uma coisa louca assim, né? É coisa louca. Mulher é sempre vítima. Um negócio assim, mulher você vai abaixar a cabeça pra mim. Se você não abaixar, eu te mato. Né? Te espanco. Né? Coisa louca. Quanto ao segundo, deve-se dizer que Agostinho fala interrogando e de modo condicional. O que é claro pelo antes diz, eles terão com efeito todo um outro poder, os olhos glorificados, se por eles for vista a natureza incorpórea. Mas em seguida define, é muito verossímil que de tal modo veremos o mundo e os corpos do novo céu e da nova terra, que vejamos com grandíssima clareza a Deus presente em tudo e governando todas as coisas, mesmo as corporais. Não como agora são contemplados os tributos invisíveis de Deus por meio de suas obras. Isso é característico da doutrina católica, tá bom? A doutrina protestante não fala isso aqui. O protestantismo histórico não fala que é possível ver Deus, atributos invisíveis de Deus por meio das obras, das coisas criadas.
É por isso que dentro do catolicismo você tem ainda um certo impulso relacionado à ciência. Nas demais tem um corte, tem uma briga. E tem uma tentativa agora nos Estados Unidos, impulsionado basicamente pela Igreja Batista, de design inteligente. Uma tentativa de juntar Deus de volta, trazer de volta a questão que é típica da Igreja Católica, trazer para dentro da questão aqui, para dizer assim, olha, na verdade existe sim uma possibilidade de Deus estar fazendo as coisas, porque nós percebemos a partir da matemática que está sendo usada dentro das moléculas, dentro dos objetos. Isso é da Igreja Batista. A Igreja Católica vem falando isso aí desde sempre. Aí vem os protestantes com a navalha de Ockham e ó, cortam fora. E Ockham era um franciscano. E por que ele corta fora a razão? Aí é em função de uma espiritualidade franciscana daquele período, que queria só sentir Deus diretamente por meio de uma razão de fé, né, sem procurar Deus por meio da ciência. Aí tem a tal navalha de Ockham. Corta fora. Tudo que está na Bíblia é objeto de fé, não objeto de ciência. Tudo que está na Bíblia é revelação. Não precisa fazer investigação histórica sobre aquilo. Não precisa fazer investigação, por exemplo, das ciências sociais, da arqueologia religiosa. Não precisa, você corta fora. Certo? Então, não como agora são contemplados os tributos invisíveis de Deus por meio de suas obras. Isso é característico, portanto, do pensamento católico. Mas como contemplamos os homens com os quais convivemos, entre os quais exercemos as funções de vida. Ao primeiro olhar, não cremos que vivam, nós o vemos. E o budismo, como fica? A parte das escolas budistas, isso aqui não é uma questão. Por quê? Porque não é. Por quê? Porque não tem nada de ressurreição lá no meio budista. Não tem. Tem reencarnação, não tem ressurreição. Tem ressurreição. Às vezes pode ser que por meio de transferência de mérito, de acordo com aquilo que eles falam, a pessoa ressuscita, mas não ressuscita para ver Deus nem nada, ressuscita para continuar aqui e depois morre de novo. Então não tem uma posição como essa daqui, ver a Deus como fim último, etc. Tem o Nirvana, uma teologia negativa lá dentro do budismo. Nirvana é o estado de cessação, é o estado de paz, é o estado de completude máxima que a razão natural pode alcançar. Mas aqui nós estamos falando de uma razão sobrenatural impulsionada por um movimento totalmente incompreensível, que é o movimento da graça, que vem de fora para dentro. Como assim, de fora para dentro? Quer dizer, de Deus para os seres humanos. E aí alguém pode falar assim, mas e os devas? Que deva? Não, mas e os devas? Que deva? Não tem deva aqui dentro, não tem Deus aqui dentro. Tem Deus criador. Não, mas e os deuses que estão lá no budismo? Deus que está no budismo é outra cosmologia. Como assim outros? Não adianta tentar juntar as coisas, meu filho, minha filha. Cosmologias são distintas. Lá os deuses morrem, aqui os anjos são eternos, e anjo não é Deus. Não adianta juntar as coisas, nem tenta. Cosmologias distintas. Como é que eu faço? Se eu gosto do budismo e também gosto do cristianismo, de um lado do outro, ué, tem que colocar em caixas, arquivos diferentes. Sabe aqueles arquivos cinza que seu pai e sua mãe tinham, aquelas coisas horríveis, os armários assim, gigantescos, tá cheio de gaveta, que você vai abrir aquele negócio, faz pá, pá, faz barulho, cai. Você tem que colocar cada um numa gaveta. Entendeu? Você quando passa, coloca assim, ó, cada um na sua gavetinha, entendeu? Vai ficar pá, 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 pá. É isso aí. Aquela coisa horrorosa lá que criança adora ficar batendo, você quer dar uma chinelada na criança porque você não aguenta ficar batendo assim, pá, pá. Então, aquilo ali, você tem que colocar cada um, você tem que colocar em uma gaveta distinta. Ah, mas não posso raciocinar unificando? Não, não pode raciocinar unificando. Um tempo é tempo linear, o outro tempo é tempo circular, não dá para unificar as duas coisas. Unificou, você fica doido. Você vai ter problemas, você vai estar criando uma terceira religião. Tem problema isso? Eu acho muito arriscado criar uma terceira religião, porque se você tenta criar uma terceira religião nesse ponto, você tem problemas lógicos que você vai ter que lidar o tempo todo. Um deles é justamente verdade revelada, né? Certo? Então, é evidente que com essas palavras Agostinho entende a visão de Deus pelos olhos glorificados, a maneira como vemos agora a vida em alguém. Ora, a vida não é vista pelo olho corporal como algo visível por si, mas como sensível acidentalmente. Não é pelo sentido que é conhecida, mas imediatamente com o sentido por outra faculdade cognitiva. Que a presença divina seja... Então, peraí. Vamos parar aqui nesse ponto. Você nunca tinha pensado nisso, tinha? Ou já tinha? Talvez você já tenha. É vida. Vida. Como que eu percebo que o outro está vivo? É essa a questão de fundo que está aqui. Como que eu sei que a pessoa está viva? Porque ela se mexe. É, mas eu vejo um robô, ele se mexe.
Porque ela fala, mas o robô fala. Porque. Porque. Fala não é. Movimento não é. Então como é que eu sei que a pessoa está viva? Essa é uma questão de fundo que está aqui. Olha, ora, a vida não é vista pelo olho corporal como algo visível por si, mas como sensível acidentalmente. E como assim sensível? A partir dos acidentes, das características, eu digo, ai, a pessoa está viva. Não é pelo sentido que é conhecida, mas imediatamente com o sentido por outra faculdade cognitiva. Ah, peraí, não é imediatamente pelos sentidos? Não, porque o sentido pode te enganar, igual eu falei para vocês. Você pode ver movimentos, fala, etc. Você é um robô. E qual é essa outra faculdade cognitiva que ele está falando? É a faculdade cogitativa. É a reunião dos elementos, dos dados, etc. Que você diz, então, a partir daquilo você abstrai dizendo isso é vida. Vocês estão diante de uma das grandes questões da filosofia, como definir vida. Não tem, tá aberto ainda, viu? Ninguém conseguiu ainda, tá bom? Só para vocês terem uma ideia que esse bug, né, essa travada que te deu na cabeça agora, como eu defino o que é vida, todo mundo passa e ninguém ainda conseguiu resolver o bug, tá bom? Então, o que é isso aqui, afinal de contas? Não sei. Faculdade cognitiva, que é a presença divina. Como é que você define vida? Eu não defino vida, não. Eu também estou igual a vocês, entendeu? Como que eu defino vida? É um problema. É um problema. Como é que eu vou definir vida? Não sei muito bem. A capacidade reprodutiva? Tem gente que define como capacidade reprodutiva, sabia? O ser vivo é aquele que se reproduz. Aí você entra no outro problema também. Que a presença divina seja conhecida pelo intelecto mediante a percepção do sentido corporal, isso se explica pela precisão do intelecto e pelo resplendor da claridade divina nos corpos renovados. Meu Deus, o quê? Resplendor da claridade divina nos corpos renovados? Do que nós estamos falando? Primeiro, acuidade do intelecto, não entendi. E pelo resplendor da claridade divina nos corpos renovados, também não entendi. Então. A acuidade do intelecto significa que existe uma precisão no nosso intelecto para perceber Deus que foi dada pelo próprio Deus a partir da semelhança ao nos criar. Que você e eu somos imortais dentro desse sistema, a razão que sustenta a nossa imortalidade está no mero fato de você conseguir compreender presente, passado e futuro. É. Não, desde o platonismo isso é assim. A alma do ser humano é imortal, por quê? Porque só ela é capaz de compreender-se a si mesmo, presente, passado e futuro. E o fato de perceber a transcendência significa que ela possui em si a transcendência. É assim que se vê a partir da filosofia platônica. E isso foi adotado dentro do cristianismo. Quem fez essa alma que é capaz de se ver como presente, passado e futuro, e portanto possui a transcendência em relação ao tempo, ou a permanência em relação ao tempo nesse caso, é Deus. E no budismo? O budismo não tem isso. Como assim não tem isso? Não tem. O indiano não tem. Não, mas como é que se vê então? Vê diante da faculdade da vida que não pode ser destruída. Por quê? Porque ela é imaterial. Então o budismo também, o ser é um ser imortal. Mas não é igual da música da Sandy, porque não morre no final, tá bom? Morre no final. Mas aí tem uma nova configuração. É outra cosmologia. É outra cosmologia, tá bom? Então, não pode confundir as duas coisas. Católico é uma coisa, budista é outra coisa. Cristão é uma terceira coisa. Como assim? Não é uma coisa católico? Não. Cristianismo, a partir do protestantismo, vira outra coisa. É outra coisa. Tem que prestar bastante atenção nos movimentos de diferença. Vocês estão pegando a referência católica comparada com a referência budista aqui comigo. Mas existem outros elementos ainda que são superiores a esse, que estão ligados ao protestantismo histórico e depois às novas formas, pentecostais, neopentecostais, que nós temos na atualidade. De modo geral, pentecostal e neopentecostal. E além disso, nós estamos no Brasil. O catolicismo brasileiro é diferente do catolicismo europeu. O protestantismo brasileiro é diferente do protestantismo norte-americano e alemão. Francês e assim por diante. Diferente.
E agora o que eu faço? Estudo o Brasil primeiro. Negócio estudar primeiro o nosso povo brasileiro, que é mais fácil do que estudar o povo europeu. Vamos estudar uma parte dos ancestrais da Vitória, pelo menos a parte linguística, da linguística, que são os espanhóis. Nossa, você vai ver o embrólio que é aquilo ali, deixa pra lá, entendeu? Muito complicado. Melhor estudar o Brasil e a América Latina. É menos complicado, como ponto de partida. Depois, quanto ao terceiro. Ah, não, mas você não explicou. A cuidado do intelecto eu expliquei. É uma por semelhança. Esplendor da claridade divina nos corpos inovados. Questão de fé. Não esqueça que isso aqui não é um texto de filosofia, é um texto de teologia. Questão de fé. Fé no corpo ressuscitado. Fé que Cristo vai te levantar dos mortos, da poeira. Ah, mas eu não concordo com isso, como é que pode? Não, mas é uma questão de fé. Se Deus levanta Jesus depois da crucificação, de uma lançada no meio do peito, depois de ter sido esfolado vivo, colocado numa caverna para a bactéria comer durante 3 dias, e levanta ele com o corpo nem Superman tem um corpo igual ao de Jesus, é uma coisa louca. Passa por parede, faz tudo quanto é coisa. É, então é do sistema da lógica católica que você também vai passar por isso, por quê? Porque você recebeu a adoção filial de acordo com aquela passagem do início do Evangelho de João, que tem influências históricas lá dentro, que é o Logos, que organiza todas as coisas, etc. Né? Uma forte influência do estoicismo lá dentro. Mas por que você está falando do estoicismo? Isso aqui é teologia. Porque a teologia, nesse período, subordina a filosofia e usa os elementos da filosofia para explicar as verdades da fé. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que na imaginação não se vê a essência de Deus, mas uma forma é formada na imaginação que representa Deus de acordo com certa semelhança, como na Escritura as coisas divinas são descritas por metáforas. Ah, então na imaginação eu não vejo a essência de Deus? Não. Mas o que eu vejo na minha imaginação? Aquilo que você entende de Deus. Mas como assim? É só aquilo que eu entendo de Deus? É, aquilo que você entende de Deus vem de toda uma tradição do que as pessoas pensam sobre Deus. Você não é um ser isolado, individual, que pega do nada, não, viu? Você é um ser que está sempre em interdependência com as coisas. Então você tem uma carga gigantesca de uma série de influências, uma série de informações que vão te dando uma imagem geral de Deus. Ela tem precisão? Não. Ela não é Deus. Ela é só uma imagem geral daquilo que você é capaz. Então, mas uma forma é formada na imaginação que representa Deus de acordo com certa semelhança. Como na Escritura, as coisas divinas são descritas por metáforas. Ah, mas não são escritas por metáforas, são verdades reveladas? Calma, aqui nós estamos antes da navalha de Ockham, beleza? Não vai para o outro lado, tá bom? Então, porque atualmente nós temos gente que acredita que tudo que está escrito nas Escrituras é verdade ao pé da letra, né? É para matar o peão aquilo, né? Mas matar o peão de colapso mental, né? Colapso cerebral. Mas tem gente que acredita. E essa crença está incorreta. Por quê? Porque tá aí, ó. É metáfora. É, foi escrito na perspectiva teológica, foi escrito numa perspectiva teleológica, uma finalidade, não foi escrito por uma questão de precisão de relatos que estão lá, tá certo? Mas o ponto aqui é, nem a imaginação. Na imaginação não se vê a essência de Deus. Tá bom? Tanto na fantasia quanto na imaginação não se vê a essência de Deus. Isso quer dizer que Moisés, etc., galera, ninguém viu a essência de Deus. E os apóstolos, quando viram Jesus ressuscitado, eles viram a essência de Deus? Não. Por quê? Porque ainda assim eles trabalham na faculdade cogitativa dentro dos limites da sua natureza própria de ser humano. Também não viram a essência de Deus, nem de Cristo, nem de ninguém. A gente não vê a essência. Mas a gente é capaz de representar coisas próximas à essência. Certo? Agora, ou você acha que você vê a essência do Guilherme, da colher do Guilherme e do prato que o Guilherme está usando para comer e da mão. Não vê. A gente representa. Né? Representa, tá bom? Beleza. Agora, essa é uma questão que vai ter uma função muito interessante na modernidade, né? A questão da essência e na contemporaneidade com Heidegger, com o pessoal dos existencialistas, né? Vão começar a trabalhar essa questão de essência de uma outra maneira. Então, artigo 4, o intelecto criado pode ver a essência divina pelas próprias faculdades naturais? Artigo 4, então nós chegamos aqui no artigo 4 da nossa questão 12, ó. Avançamos mais um pouco. Uma substância intelectual
criada é capaz de ver a Deus pelas próprias faculdades naturais? Certo? Diga, Yoshi. Como é que eu faço para lidar com os evangélicos que acreditam na Bíblia ao pé da letra? Pastores também falam muito ao pé da letra. Que acreditam, né, que acredita que tem que Nossa, que a você lei não de tem uma Deus é pergunta mais sagrado não se fácil para me mexe. dar, não? Porra. Não, porque eu deparo com isso toda hora. É uma desgraça. Como é que eu vou? Se eu soubesse, eu te responderia. Mas como não sei, eu posso tentar te ajudar de alguma maneira. Olha, é necessário que você entenda a lógica do sistema deles, tá bom? Então, no sistema da lógica deles, tudo aquilo que está dentro da Bíblia é ao pé da letra. Então, se você for argumentar com eles, você tem que colocar no meu plano dizendo, olha, então aí você tem que achar palavras dentro da escritura que contradigam os argumentos que eles estão usando. O melhor lugar para isso acontecer, normalmente na radicalidade da interpretação dos evangélicos, que tomam a Bíblia ao pé da letra, como você falou, é que eles usam normalmente argumentos relacionados a um Deus de poder. Não é o Deus da misericórdia, é o Deus de poder. Então você tem que falar de Jesus. Olha, mas Jesus dos Evangelhos fala isso, Jesus dos Evangelhos fala aquilo, Jesus dos Evangelhos fala aquele outro. Normalmente eles usam mais argumentos do Antigo Testamento de Paulo, né? Não falam tanto de Jesus dos Evangelhos porque fica meio contraditório com o argumento do Deus de poder. Eu falo isso, só que eles não querem saber, porque para eles é o mesmo Deus. Eu falei, não, parece dois deuses distintos. Imagina, um que manda matar e o outro que fala que não é a vida. E aí, como é que faz? Então, justamente, né? A questão é que se não compreender a Bíblia como sendo um elemento literário que tem um fundamento teológico, um sentido teológico, se toma ao pé da letra aquelas mortes que aconteceram. Acontece o seguinte, quando você vai lá fazer escavação arqueológica nos lugares onde aconteceu aquele monte de morte, você não encontra. Se uma pessoa ficar 40 anos andando no deserto, fica um monte de resquício. Fica a roda, cerâmica, lixo, e vai ficando um monte de coisa lá, entendeu? Vai ficando pro deserto. Como você vai lá e você cavoca, não acha uma miséria lá, nada, nem pote, não acha nada. 40 anos dando rolê no deserto, meu, você deveria deixar tudo lá dentro, entendeu? Até o retrato da sua mãe, que não apareceu aí na máquina fotográfica, devia estar existindo lá, entendeu? Não tem nada lá. Por quê? Porque não foi dessa maneira. Essas mortes da Bíblia, etc., provavelmente não ocorreram. É muito provável que não aconteceu nada daquilo. Ah, passa o fio da espada, velho, pode ser que não aconteceu nada. Por quê? Porque era um ponto de vista que foi formulado a partir de Josias, Neemias, Esdras. Aquela galera lá influencia a tradição oral passada e aquilo começa a virar escrito. Quer dizer, não tem nada a ver, entendeu? Por quê? Porque não consegue achar nada. Não acha. Cadê as evidências de um monte de gente morta? Não tem. Cadê aquele bando de filisteu que morreram? São Miguel Arcanjo aparece lá, regaça o anjo do Senhor, vai lá, regaça 150 mil, cara. 150 mil caras? Mano, como? Matou todo mundo de uma noite. E aí, como é que você fez pra enterrar aquela galera? São 150 mil caras, meu. Não sobra nada. Quem fizeram? Queimaram, jogaram bactéria que dissolve, jogaram ácido sulfúrico? Como assim? Sumiu? Sumiu, não tem nada. Ou seja, não teve a muralha de Jericó. A galera ficou andando em volta, certo? Com trombeta, etc. Você vai lá arqueologicamente, tá 50 anos antes do relato bíblico. Se fosse 10, tudo bem, mas 50, quase 100 anos antes do relato bíblico, aquela rachadura lá que foi a partir de um terremoto. Não foi porque a galera tava dando rolê, tocando trombeta. Foi um terremoto. Então, quer dizer, não foi. Aquilo é uma construção teológica, um relato nada a ver, entendeu? Para dizer do poder de Deus de Israel, tal, a partir de um viés de Josias, Esdras e Neemias, para tentar criar uma identificação, uma identidade forte a partir do povo de Israel, a partir do Deus vitorioso, o triunfalismo do Deus de Israel. Aí, como você reparou muito bem, você tem um Deus triunfal versus um Deus que se faz presente no meio das pessoas, morre na cruz e ressuscita, mas não bate ninguém. Você reparou que Jesus não bateu? Uma vez. Não matou ninguém. Ao contrário, ele fala assim: pode bater. Vem em mim e dá porrada que eu levanto do mesmo jeito, quero ver até quando vocês vão bater. Ué, é outra perspectiva. É outra perspectiva. E tem um ponto que eu queria tentar achar, onde que tem algum documento do Lutero que fala que ele se arrepende de ter feito a rachadura, só que quando ele reconhece que ele fez isso, não dá tempo que ele morre. Isso aí dizem que é a última carta de Lutero, os relatos de quando ele estava morrendo.
Onde você acha isso? Talvez as obras completas de Lutero. Tem no pessoal do Rio Grande do Sul que já traduziu as obras completas. Tem aqui na nossa biblioteca as obras completas de Lutero no último volume. Talvez esteja lá. Tá, beleza. Obrigado. Beleza. Mas eu não acho que isso aí seja verdadeiro também. Eu realmente não acho que ele se arrependeu no final. Eu acho que ele talvez tenha se arrependido numa questão ligada à Virgem Maria. Talvez. Né? Mas ainda assim complicado. Certo? Beleza, obrigado. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês teriam algum problema da gente começar a transmitir a nossa reunião aqui de estudos da Suma Teológica diretamente no YouTube nesse horário, como se fosse ao vivo? Vocês têm problema com isso? Teria problema com isso? Vocês preferem não? Qual é? Tanto Por mim, faz? ok. Não tenho problema. Você transmite, você vai transmitir e a gente acompanha pelo YouTube, é isso? Não, não, vocês Ou ao continuam na mesmo tempo? reunião Ah, ele está ao Ah, mesmo perguntando. tempo. tá. Não, não. Só é uma questão, sem problema, votamos 100%, sem maiorias, certo? Beleza, então. Então a partir de amanhã nós começamos a transmitir no YouTube, tá bom? Beleza? Então tá bom. Obrigado. Amanhã, até mais, tchau. Foto! Foto, calma, calma. Peraí, que eu vou abrir aqui. Não foi ainda? Não, eu tinha que abrir, porque o pessoal sem câmera. Eu tô aqui sorrindo de tonto, então entendi. Eu tirei. Adoro ficar com o Como sorriso foi? congelado, dá cãibra aqui assim na bochecha da cara. Ok, não. Tá legal. Obrigada. Foi? Foi. Que Deus tenha misericórdia, não é possível. Você tem que falar, viu, minha filha? Ó, vai tirar agora. Não, não é. Nossa! Então tá bom. Beleza, até mais. Tchau.